Um bom dia a todos, que o Senhor te abençoe. Nesta reflexão matinal, eu quero compartilhar com você um texto, uma parábola, de Jesus, com o foco, a pergunta que eu acho importante nós lermos pensando, lermos refletindo, lermos meditando na palavra, que é: quem é você? Quem sou eu? Então eu vou ler pensando, quem sou eu? Você vai ler pensando, quem sou eu? Cada um olhando para si e avaliando. Sabe, a gente precisa ler a palavra sempre olhando para dentro de nós, para buscar identificar quem somos e para onde vamos. E se somos aquilo que queremos ser, que é outra coisa importante também. Mas vamos lá, não vamos queimar a etapa não, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Abra sua Bíblia comigo, se você puder, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, nós vamos ler o versículo 5 ao 15. Desculpe aí pela garganta. Vamos lá? Versículo 5, Lucas 8, versículo 5. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte da semente, caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em parte boa, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, Jesus contou essa parábola às pessoas, à multidão que estava com ele, E aí os discípulos chegaram junto para tentar entender melhor, Vamos lá, versículo 9 agora. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em terra boa são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. A gente lendo, meditando nesse texto, fazendo essa pergunta: quem sou eu? Você já deve ter percebido que a pergunta é: quem sou eu em relação ao tipo de terreno, ao tipo de solo que recebe essa semente que é a palavra do Senhor. Quem sou eu? Qual tipo de solo sou eu? E tá, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que analisar quem nós somos, tudo bem? Isso aí já deu para entender. Mas e depois? Eu identifiquei que eu sou um terreno cheio de pedras, um terreno pedregoso. E aí? É isso mesmo? Tá dada a minha sentença? Abaixar a cabeça e sair triste porque tá definido que eu não vou receber a palavra e ela não vai frutificar, ela não vai crescer, ela vai morrer no meu coração? É isso? Bom, quando eu lia esse texto no passado, eu meio que pensava dessa maneira, Falava assim: nossa, será que eu sou esse terreno? Será que eu sou? Porque esse verbo ser, eu sou, no português, ela tem uma sensação de algo fixo, Então, por exemplo, quando eu falo eu sou o Jonatas,
ou como alguns me chamam, né, pelo apelido, eu sou o John. Então, é algo imutável. Eu vou ser o Jonatas de hoje até a volta de Cristo. Essa é a minha identidade, né? Eu sou homem, eu sou... e eu posso me identificar como que eu sou. E neste momento eu estou conversando com você. Mas num próximo momento eu vou estar fazendo outra coisa, vou estar trabalhando, eu vou estar conversando com outra pessoa, vou estar me alimentando, né? Então o verbo estar, ele fala daquele momento. Só que a gente não percebe, olha só a pegadinha do português. A gente não percebe muitas vezes que nós estamos passando por um momento e este momento pode mudar. O pastor Horácio, ele fala, e eu acho muito interessante, eu não sou o pastor, eu estou o pastor. Isso é muito bom entender porque o cargo, a função, ela muda. Hoje ele é pastor, amanhã ele pode não ser mais. Eu espero que ele continue sendo, claro, né, para nossa alegria. Mas é possível. Existem ex-pastores, né, como também existem ex-padres, como existem ex-várias coisas. Né? Você pode ter uma profissão e deixar de praticá-la, você ser um ex alguma coisa, né? Acontece que nós podemos também mudar a nossa identidade. É verdade. Por quê? Porque a gente muitas vezes tem uma concepção errada de quem nós somos em Cristo. Ou a gente nem acha que é alguma coisa em Cristo. Mas eu estou aqui hoje não para falar que você precisa avaliar quem é seu solo, e você é pedregoso, e você é um solo à beira do caminho, você é um solo... como é que é o outro aqui que faltou? No terreno cheio de espinhos, né? Se você é um desses, então tá tudo acabado, infelizmente para você. Não, calma. É o oposto disso. Essa parábola explicada por Jesus, ela é para falar comigo e com você, que somos discípulos de Jesus, o oposto. É para falar comigo e com você o seguinte: ei, tenha atenção, onde nós estamos hoje? Quem nós somos hoje? Estamos sendo sufocados pelas tarefas do dia a dia, temos permitido que o diabo roube de nós a palavra de Deus, temos sido imaturos constantemente. Essa avaliação, ela precede uma mudança, pelo menos pode preceder uma mudança. Depende de mim e de você. E quando eu estava meditando nessa parábola, eu lembrei de um texto que eu também quero compartilhar com você, porque ele é profético, é verdade, para mim e para você. Porque se a gente entende que nossa vida é como esse solo, então vamos ler agora Evangelho de Lucas ainda, é só você ir para frente um pouquinho, abre no capítulo 13, nós vamos ler o versículo 6 a 9, tá bom? Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. É outra parábola que Jesus contou. Então vamos lá, versículo 6. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Olha que interessante. Se a gente parar para imaginar uma figueira plantada numa vinha que não dá frutos, ela está lá há 3 anos e não frutifica. O papel da árvore frutífera é dar frutos. Você e eu somos ramos da videira que é Cristo. É outro texto já, mas só para a gente tentar entender. Os ramos são para dar frutos. A palavra de Deus diz que eu e você estamos aqui para dar frutos.
Se não, pensa bem, se não for para dar frutos, eu nasci de novo, entendi quem é o meu Senhor, Salvador, aquele que morreu por mim, e eu com ele morri, eu com ele ressuscitei, eu agora tenho uma nova vida que não vivo mais eu, mas ele vive em mim, e agora eu já estou assim entendendo e recebendo a graça do Senhor, a salvação já me alcançou. Eu não preciso dar fruto. Então, para o céu, né, gente? Partiu Jesus, partiu o céu. Ora, agora, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu recebi o Espírito Santo em minha vida, não é à toa. Se eu estou aqui ainda, é porque o Senhor quer que nós, você e eu, demos fruto. Então essa figueira que não deu frutos, o dono da vinha chegou e falou com o servo dele, falou, olha, tem 3 anos que eu estou querendo comer um figo aqui e não tem figo nessa figueira, então essa figueira não serve para nada. Corta essa figueira. E esse agricultor, esse servo, ele falou que, Senhor, deixa por mais 1 ano, eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Então, peraí, vamos fazer um link agora com essa parábola que a gente leu anteriormente. Se uma árvore frutífera que não está dando fruto for adubada, tiver lá o seu solo cuidado, receber água, receber carinho, cuidado, proteção do sol, dependendo do tipo de árvore, ela vai frutificar. É assim que as coisas funcionam. Por quê? O solo precisa de ter nutrientes para a planta. O solo precisa de estar cuidado para que aquela planta seja fortalecida. Então, olha que coisa maravilhosa quando a gente para pensar que nenhum solo é o tempo todo ruim necessariamente. Pensando, né, nessa reflexão que eu quis fazer com você hoje, eu fui pesquisar, será que todo tipo de solo dá para tratar, dá para plantar? E até agora todas as minhas pesquisas mostraram que sim, que qualquer solo pode ser tratado. E eu fiquei até encucado porque, poxa, será que até o solo pedregoso, até aquele solo cheio de pedra, porque plantar num solo cheio de pedra é complicado, né? A raiz vai ficar presa ali, não vai crescer. Como é que faz? E aí eu pesquisei esse com mais afinco, olhei na internet, no Google, olhei no YouTube, e eu vi algumas pessoas falando e mostrando como que faz para ter bom resultado em terrenos até pedregosos. O cara cava eu vou falar uma cova, mas o certo na minha cabeça seria berço, né? Porque você vai plantar ali, então vai nascer uma árvore. Isso aí foi no Instituto Olhos d'Água que eu aprendi, que eu achei muito interessante. Então ele vai cavar ali um berço, ele vai colocar terra boa ali, terra adubada, e vai plantar naquele berço mais largo. Então, se aquela árvore precisa de talvez 60 centímetros de diâmetro para crescer um pouco, mas como aquele terreno ele precisa de um tratamento melhor, ele vai cavar mais largo do que o que precisa, mais profundo do que o que precisa, vai tratar e cuidar daquele solo, e ali sim vai dar uma árvore frutífera com bons frutos, porque ela foi cuidada, ela foi ajustada, ela foi modificada. E isso é maravilhoso. A gente às vezes para pensar que não tem jeito. Mas eu quero ler com você um trecho de Jesus explicando essa parábola mais uma vez, e a gente dá uma refletida básica, rápida, para a gente ver que as coisas têm como sim. Tá bom? Vamos lá então? Ó, versículo 11 ao 15 de Lucas 8. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Isso aí a gente já entendeu, a parte mais fácil. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e nem sejam salvos. Então, falando da parábola em si, um caminho ele pode ser mudado de lugar. Aliás, se você não quiser mudar o caminho de lugar, você pode cercar uma área à beira desse caminho, você pode proteger essa área de aves que vão lá, talvez, comer aquela semente,
Você pode arar aquela terra para que aquele solo batido, de tanto passar gente, passar veículo, ele fique fofo, preparado para aquela terra. Você vai adubar aquela terra, você vai irrigar. Então, se você cercou, protegeu das aves, tratou o solo, ora, aquele terreno se torna fértil. E aí, o que é a tradução, né? A explicação de Jesus em relação a esse tipo de solo? São os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra de seus corações para que não creiam e não sejam salvos. Você sabe o que a palavra de Deus fala sobre você e o diabo? Fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como que a gente pode resistir ao diabo? Eu acho até uma das maneiras interessantes. Obviamente, nós precisamos sim buscar ao Senhor o tempo todo, que é o que eu tenho falado o tempo todo nas lives anteriores. Nossa prioridade deve ser o nosso relacionamento com Deus, e essa é uma decisão nossa também. Nós podemos citar a própria palavra. Satanás, eu te resisto e você baterá em retirada em nome de Jesus, porque assim está escrito. Porque é o que está escrito. Ora, a palavra tem poder. A palavra de Deus é poder. Aí o próximo é: as que caíram sobre pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Essa daí eu achei interessante, porque a pessoa, às vezes, ela olha para si de uma maneira tão determinista. Eu sou esse solo, então não tem jeito e tal. E aí você acaba se tornando esse solo pedregoso, esse solo cheio de pedras. Porque você até acha legal, mas quando dá uma provação, quando tem uma coisa difícil no meio do caminho, você desiste. E olha, desistir é uma decisão que você e eu podemos tomar. E se é uma decisão que você e eu podemos tomar, também é uma decisão que eu posso não tomar. É meio que óbvio. Da mesma maneira que você pode decidir desistir, você pode decidir continuar. Você pode decidir perseverar. E isso é muito legal. Ah, John, é tão difícil perseverar e falar com você agora, que eu concordo. Falo com você porque eu também experimento dificuldades, muitas vezes. Sabe o que a gente tem que fazer? Andar junto. Às vezes, ligar para o irmão cristão mais maduro que você e falar: amigão, cara, tá difícil. Amigona, não tô aguentando. Porque nós precisamos andar juntos. A palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Então, se você tem tido dificuldade na hora da provação, se essa hora você fala assim: tá tão difícil, tô sofrendo, não vou fazer não vou orar não vou meditar não. Cuidado, peça ajuda, ande junto. Tem jeito sim, a decisão é minha e sua. Até para pedir ajuda a gente tem que decidir. Não é verdade? E o próximo? O próximo é o que caiu entre espinhos. Eles ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Não amadurecem. A maturidade, ela é consequência do passar do tempo. Agora, se o nosso foco é outro, a gente pode amadurecer para outras coisas. Se o seu foco é financeiro, é ser rico ou ter muitos recursos financeiros, ali você pode até amadurecer, ficar mais experiente e ter mais habilidade e tal, mas quando a gente tem as prioridades do reino em nós, não significa que a gente não deva trabalhar, mas significa que é mais importante o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. E baseado nessas prioridades, a gente pode sim, mudando, ajustando essas prioridades, buscando a Deus em primeiro lugar e o seu reino, nós vamos mudar esse tipo de solo espinhoso. O solo espinhoso, ele pode ser tratado antes de se receber a semente. Você sabia disso? O espinho cresceu junto, mas antes dele crescer, o agricultor tem condições de cuidar e tratar daquele solo para que esses espinhos morram, para que eles não cresçam junto com a planta,
com a semente que vai germinar. Cabe a nós também, mais uma vez, decidir qual será a minha prioridade. O que eu decido dar mais valor. Parece simples porque na verdade, mas a gente busca simplificar mais para falar que não tem jeito. Mas na realidade, pensa comigo, às vezes você e eu damos muita justificativa de não ter como fazer uma coisa ou outra por causa do nosso trabalho. Mas aí a gente vai trabalhando, se mata de trabalhar e passa mal, adoece, porque essa é a consequência de uma máquina que não para de trabalhar, né? Se a máquina que foi feita para isso dá problema quando ela é exigido dela mais do que deve, quanto mais nós. Então a gente dá problema, a gente para, a gente tem que ir para o médico, tem que fazer tratamento e aí para de trabalhar. E a decisão nossa nem foi parar de trabalhar, a gente foi obrigado. Mas por quê? A gente vê que... Aliás, por que não? A gente acaba vendo depois disso que parou de trabalhar porque teve uma questão médica, a vida continuou, as coisas continuam acontecendo e a gente pode sim ajustar, organizar a nossa agenda para trabalhar. Sim, é importante, é necessário, mas trabalhar com equilíbrio. Qual que é o seu objetivo? Se eu trabalho, então calma, vamos ler a palavra, vamos buscar em Deus. Porque a prioridade número 1 não pode ser o trabalho nunca, porque vira aquele ciclo vicioso. Já viu a família que o pai trabalha demais, aí a esposa e os filhos reclamam porque não recebem atenção, não recebem carinho, ele vai e fica nervoso e fala: eu trabalho por causa de vocês. Não é? Isso é comum. Quando, na verdade, mais importante ou tão importante quanto trabalhar, porque a provisão é importante, é também ter tempo de qualidade com a sua família, estar junto com os filhos, brincar com os filhos, cuidar da esposa, ouvi-la, conversar, sair, namorar. Gente, a gente tem que ter equilíbrio. E cuidado, porque quando a gente pega uma coisa só, pega o trabalho, continuando esse exemplo, e ele começa a crescer e tudo é trabalho, tá faltando equilíbrio na nossa vida. E tudo parte de uma decisão. No fim das contas, gente, é isso. A gente pode até não mudar de uma vez, mas a decisão é de uma vez. A decisão é essa, é decidir. Agora eu vou me projetar, me programar para que isso se ajuste. E para a gente encerrar, os que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Eu queria só chamar a sua atenção para a palavrinha perseverança. Perseverança é uma palavra também muito subestimada, porque é fácil falar, está na boca dos coaches, né? Resiliência, perseverança, determinação. Mas sabe o que é perseverança? Sabe o que é tudo isso? É todo dia a gente alinhar com o Senhor quais são as nossas prioridades. Perseverança é isso. Perseverança é dia após dia você lembrar a si mesmo o que é mais importante. E olha, não tem momento melhor do que junto com o Senhor, no seu devocional diário, no seu devocional matinal, não comigo aqui, mas com Ele, só vocês dois, com um tempo exclusivo para Ele, onde você vai apresentar-se a Ele, onde você vai apresentar suas necessidades, apresentar como foi o seu dia, conversar, ouvir, ler a palavra, meditar nela, recebendo dele a graça abundante que toda manhã é dispensada sobre nós com as suas misericórdias que se renovam. A gente precisa muito ter atenção, porque decisões são tomadas diariamente, a todo momento, e nós precisamos decidir nós mesmos, e não receber só a consequência de uma decisão errada ou da decisão do outro, né? Porque muitas vezes a gente decide ficar esperando, e aí que o outro decida por nós. Isso acontece também. Olha, cuidado
se você está esperando um sentimento, algo gostosinho, encher o seu coração, e aí você fala assim, nossa, agora eu estou sentindo que eu estou mudando, e é isso, eu ouvi uma palavra hoje, e ela esquentou meu coração, eu fiquei emocionado com vontade de chorar. Isso pode acontecer, isso não tem problema, mas cuidado, decisões são racionais, decisões se baseiam no que nós entendemos, no que nós queremos para o nosso futuro, porque senão a gente vira aquele terreno de pedra, cheio de pedra, recebe a palavra com alegria, empolgado, emocionado, aí passa o tempo, as coisas vão acontecendo e você vai desempolgando, você vai, passou aquela emoção. Cuidado, porque o que o Senhor tem para nós é constante, o que o Senhor tem para nós é crescimento e amadurecimento constante. A semente está sendo lançada o tempo todo. Você tem recebido semente sobre você, sobre a sua vida. A palavra de Deus tem sido entregue, tem sido derramada sobre você. O Senhor Jesus já fez tudo para que o seu solo seja fértil. Agora é com você. Agora é comigo. Que você e eu tomemos a decisão certa. A decisão que gera vida. A decisão que gera vida é que nós paremos, avaliemos como estamos, avaliemos também o que queremos ser. Queremos ser a terra boa? É isso que nós queremos para a nossa vida? E o Senhor Jesus, como eu disse, já fez tudo para que você e eu recebamos essa nova vida. Em nome de Jesus.